Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Graças ao Senhor. Irmãos, eu desejei dar o tema dessa mensagem de quanta bênção, mas eu troquei por último testemunhos. Testemunhos. Então nós vamos ter hoje testemunhos apenas. Nós não vamos ter uma mensagem, um tema. Nós vamos ter testemunhos. Quem pode ficar de pé para a leitura? 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Senhor, te pedimos debaixo do sangue de Jesus Cristo, sabendo que o Senhor olha o vermelho através do vermelho. Por isso temos confiança que nossas almas estão mais alvas do que a neve, ante a tua presença, e podemos pedir ao Senhor o que necessitamos nesse instante. Da tua bênção, ó Deus, da vivificação da tua palavra, através dos testemunhos que vamos ouvir. A cura divina, e mais do que isso, a fé perfeita para o rapto. Em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos e agradecemos estas bênçãos. Amém. Escura
Amém. Agora, o testemunho que eu vou dar gira em torno de Jesus Cristo, o missionário, o apóstolo, o profeta, o pastor, o evangelista e mestre, Senhor Jesus Cristo. Vamos supor que aqui nós tivéssemos uma grande emissora que cobrisse todo o país. Tivéssemos também uma emissora de televisão. Então a gente com microfone, chamando essas pessoas para testificarem. E nós vamos voltar lá para o passado. E Jesus fazendo milagres. E nós vamos pedir para as pessoas darem testemunhos. Então começa com uma febre. São Marcos diz: aqui está a sogra de Pedro. Irmã, conte a bênção, dê seu testemunho, não é? Então ela diz assim: eu estava acamada, deitada com febre, e não podia fazer nada. E quando Simão Pedro, meu genro, chegou com Jesus na minha casa, e Jesus me tomou pela mão. Irmãos, e eu me pus de pé, glória a Deus, e comecei a servir a Jesus, glória a Deus, palmas para Jesus. Mas vocês não vibraram com o testemunho da sogra de Pedro? Vocês acham que curar uma febre é pouca coisa? Febre não é uma causa, febre é um efeito. Pode ser uma infecção, uma coisa qualquer, muito terrível que estava causando a febre. Tem alguém com febre aqui? Tem alguma criança com febre? Está com febre? Você crê que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Ele te cura agora também, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Glória a Deus, amém? Graças a Deus. Mas então, febre, parece bom, febre a gente cura com chá. Então está bem. Depois, então vamos ver aí um outro. Quem tem um outro testemunho para dar? Aí vem um outro lá. Ei, espera um pouquinho. Eu quero dar meu testemunho. O que era que você tinha? Eu tinha uma mão mirrada. Eu só podia trabalhar com uma. E o que aconteceu? Aí eu fui a Jesus no dia de sábado, ele foi censurado e tudo, mas de repente ele me chamou lá no meio e disse: levanta a tua mão, e perfeitinha, olha que está curada. Não há nenhuma doença mais. Olha, veja só, parece que eu estou melhor desta do que da outra. Tem alguém com a mão mirrada aqui? Não há, né? O mal era tão simples, tão simples. Mas vamos ver outro. Paralítico. Vamos pegar um testemunho mais forte agora. Paralítico. Paralítico? Sim. E eu quero contar o seguinte. Eu não podia ir porque eu era paralítico. Eu estava acamado e não podia andar. Mas 4 companheiros me apanharam e chegando lá a multidão tinha fechado a casa, não deixava ninguém entrar. Então o que fizeram os companheiros? Eles não se desanimaram. Eles subiram por cima, abriram o telhado contra toda a ética, e tinha uns fariseus, uns doutores da lei lá, quando viram o barulho em cima, caiu cisco nos olhos deles. Ficaram em dificuldade. Ficaram coçando os olhos enquanto eu desci nos pés de Jesus e fui curado. Hoje eu não sou paralítico mais. Agora eu posso andar, agora eu posso carregar até outros para Jesus. Bom testemunho. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Tem alguém paralítico aqui nessa multidão? Por que 4 companheiros não abriram o telhado? Não tem nenhum paralítico? Melhor então. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus, amém. Graças a Deus. Livramento este foi da tempestade. Está em Marcos, ele dá esse testemunho. Esse povo tudo dá testemunho, interessante, não é? Nós é que
fugimos muito dos testemunhos. São Marcos capítulo 4, verso 35 em diante. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e ao mar. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí está um testemunho de livramento da tempestade. Tem alguém aqui que está com a tempestade na vida? Há tempestades aqui? Mas lembre-se, ele estava na popa. Ele estava no barco. Aquela menina estava brincando lá na proa do navio, segurada nas cordas, sorrindo para a tempestade. Quando ela foi chamar a atenção, ela disse: é meu papai que está no leme. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Mas ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Que aquele grito naquela hora, aquela voz ainda existe no universo. Acalme essa tempestade em sua vida. Glória a Deus. E você possa ver tudo em bonança. Amém. Glória a Deus. Mas vamos, agora São Marcos diz assim: agora eu quero um testemunho de endemoniado. Então vem lá um senhor, trazendo características de que tinha sofrido muito, mas agora era uma nova criatura. Quem é você? Qual é o seu nome? Não, para os outros conhecerem melhor, eu quero dizer: eu fui o endemoniado gadareno. O quê? É você que está aqui? Sim, sou eu. Eu vivia nos cemitérios. Quando eles me prendiam, as cadeias não me suportavam. E eu estava nu. Eu estava dessa forma. Eu rasgava as roupas. Mas ele chega e dá o seu testemunho, dizendo: eu vivia em cemitérios. Eu vivia em cavernas. Eu era um bicho. Eu era desumano. Eu não tinha sentimento humano para com a minha família. Eu não tinha dó de ninguém. Se eu pegasse alguém, eu estrangulava. Mas um dia Jesus veio no caminho que ninguém passava quando eu estava. Mas ele veio. E sem gritar, sem fazer força alguma. Quando ele vem vindo lá, os demônios que estavam em mim se renderam e conduziram meu corpo aos pés de Jesus. Foram humildes aos pés de Jesus. E eu dou esse testemunho que eles pediram para entrar nos porcos, porque em ovelhas não podiam entrar. Glória a Deus. Tinha que ser mesmo em porcos. E eu dou esse testemunho. Palma para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Foi Jesus quem fez. É Jesus quem faz. É Jesus quem fará. Vamos todos dizer: foi Jesus quem fez. É Jesus quem faz. É Jesus quem fará. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se tem algum endemoniado, possesso aqui, seja libertado agora pelo mesmo Senhor Jesus Cristo. Pelo mesmo Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aleluia. Amém. Mas os testemunhos continuam. São Marcos é assim um pouco inquieto. Ele sabe o que aconteceu depois. Ele diz assim: alguém chegou por ali e cochichou com ele: olha, tem uma mulher chorando ali para dar seu testemunho. Ele disse: quem é? A pessoa respondeu: é Maria. Maria Madalena. Venha cá, mulher. Irmã Maria Madalena, venha.
Eu era uma mulher endemoniada. Eu não vivia em cemitérios como o irmão de Gadara. Mas eu precisava de ser libertada de 7 demônios que estavam no meu corpo. Com apenas um olhar eu destruía um lar. Com apenas um olhar eu conquistava um homem. Deixe-me falar um pouquinho, porque é grande demais o que ele fez por mim. Ele tirou 7 demônios de mim. Deixe-me falar um pouquinho, que eu sou aquela que corria ao sepulcro nas primeiras horas da madrugada. E lá não mais o encontrei, porque a morte não pôde detê-lo ali. Eu tenho este testemunho que enquanto eu chorava no horto, ele veio a mim. Eu pensei que era hortelão, porque era grande a dor do meu coração. Mas assim que ele falou o meu nome, eu pude entender que era ele. Oh, que consolação! Deixe-me dar esse testemunho, porque eu sei que também nesse século há muitos outros que carregam o mesmo. Marias, que carregaram a mesma marca que eu carreguei, mas hoje carregam as marcas de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor Jesus Cristo. É festa, é festa, é festa. É testemunho de Jesus. Glória a Deus. Mamãe chorava ao me ver na perdição. Papai também teve que me expulsar de casa com dor no coração, ao ver-me pegar minha mala e sair como prostituta da minha casa. Mas, ó papai e mamãe, como são felizes hoje, porque está na história universal de todo o povo cristão, uma mulher que foi liberta pelo poder da redenção do Senhor Jesus Cristo. Deixe-me dar o meu testemunho. Deixe-me falar um pouquinho. Eu banhei os seus pés com lágrimas. Eu lavei, eu pude ungir os seus pés com unguento. Que um dia ele foi o meu amigo. Ele me amparou, ele me defendeu, ele me suportou, ele me protegeu. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Maria, chega, basta. Há muita gente, o tempo é pouco. Vamos ver um outro. Espera aí. Tem um cego de Jericó, está aí. Ah, eu, Bartimeu? Venha cá. Eu sou o Bartimeu, sou o Bartimeu. Graças a Deus posso enxergar toda a multidão. Mas por quê? Um dia eu gritei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando eu soube que era a última vez que ele ia passar por aquele caminho, como eu soube, eu não sei. Eu sei que eu não perdi a minha oportunidade. Quem sabe você hoje está com sua última oportunidade. Mas ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E incomodou a multidão, ele disse assim, eles pelejaram para me calar, mas quanto mais eles falavam para me calar, mais eu gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o profeta desta hora disse assim, ainda que o diácono te mande calar, você grite, 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 grite. Vendo que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E ele pode te dar agora o mesmo que você precisa. Abra meus olhos, Senhor, para contemplar as tuas maravilhas. Abra os meus olhos para ver o segredo que este povo tem visto em Atos 2:38. Abra os meus olhos, Senhor, para ver o segredo que este povo tem visto em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Abra os meus olhos, Senhor, para ver qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abra meus olhos, Senhor, para ver Jesus, o Filho no Pai. Amém. Que testemunho, mano. Ó, espere aí. Daria para outro cego? O João. Dá sim. Depressa, depressa.
Eu sou o famoso ceguinho de nascença. Vocês conhecem? Conhecem a minha história? Levantem suas mãos. Eu nasci cego e vivia tateando. Um dia Jesus cuspiu no chão, vocês que têm tanto nojo de cuspe. Tanto nojo de cuspe. Veja só, e ele cuspiu no chão e fez lodo com aquele cuspe e passou nos meus olhos e mandou que eu fosse lavar no tanque de Siloé. Aleluia. O tanque é aqui. Vem aqui lavar os seus olhos. Sabe o que acontece? Quando acabei de lavar, eu fiquei completamente limpo. Meus olhos enxergaram. Agora estou aqui alegre no meio de vocês. Batizado no seu nome. Batizado no nome de Jesus Cristo. Vendo no seu poder. Vendo as suas maravilhas. Vendo meus companheiros. Vendo minhas companheiras. Podendo olhar para os filhos de Deus. Eu posso olhar para Deus. Amém, amém, amém. Não, cego não tem mais, porque o tempo não deixa. Deixa. Não pode não. Não pode não. Espera aí, eu queria só falar o seguinte. Eu quero dizer que eu comi pão que ele multiplicou, viu, irmãos? É só isso, só. Então, amém, irmão, amém. Amém, pode sentar, porque o tempo não dá. Não, eu quero dizer que eu sou o rapazinho que deu 5 peixinhos, 2 pãezinhos. Ah, é você? Como é seu nome? Glória a Deus. Dando o pouquinho que tem. Amém. Mas você se assente por causa do tempo, viu? Vai dando glória a Deus aí, você que comeu dos pães multiplicados. Amém? Amém? Amém. Quem comeu dos pães multiplicados? Glória a Deus, aleluia. Amém. Está bem. Olha, vamos para um testemunho mais forte agora. Eu não quero testemunho de doença mais, não. Coisas físicas. Sou dirigente? Deixa pelo menos eu falar que eu sou uma mulher, uma mãe que vivia sofrendo terrivelmente com uma filha endemoniada. E Jesus me considerou como cachorrinhos. E eu disse para ele, sim, Jesus, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seu dono. E minha filha foi libertada. E a minha filha foi libertada. Quem tem filha oprimida, que filho oprimido, pense nesse ato agora. Levante sua mão para Jesus e diga, liberta o meu filho, Senhor. Liberta a minha filha, como tu libertaste a filha da mulher sirofenícia de nação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Não há mais tempo. Olha, cessam-se os testemunhos. Testemunhos tem que ser agora. Escuta aqui, ó, dirigente. O centurião está aí. Ele quer contar que houve um testemunho maior. A filha dele estava morta e Jesus foi lá. Ai, traz ele. Boa noite para os irmãos. Eu quero dizer que eu estava muito triste, amargo na minha vida, porque a filha querida que eu tinha morreu. Fechou seus olhos, expirou. Eu fui chamar Jesus enquanto ela estava doente. Mas logo recebi o recado na estrada que ela tinha morrido. Qual não foi a graça? Quando eu pensava que não podia mais fazer nada, o mestre disse, não temas. E ele entrou na minha casa e ressuscitou a minha filha. Aí todos nós ficamos olhando para ele. Ah, esse ele? Eu vi no restaurante, eu entrando, uma irmã, um irmão. Esse aí é o pastor Joaquim, ó. É esse aí, é aquele lá. E eu quase tropeço naquela hora. Esse aí é o centurião, é ele. Ele viu a filha dele levantar. Que coisa extraordinária. Então, ressurreição. Mas daí a pouco alguém bate no ombro do dirigente e diz, ei, esse aí é fraco. Eu sou a viúva de Naim. Esse aí é fraco porque a filha dele ainda estava dentro de casa. E o meu, eu já tinha dado o último beijo e estava no caminho do cemitério. O quê? Glória a Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Aqui temos na nuvem de testemunhas a viúva de Naim. Ela diz, não, aqui está meu filho também.
A multidão da alegria se encontrou com a multidão da tristeza. E ele tocou no esquife e o meu filho foi devolvido para mim. E a multidão está daqui a pouco, alguém puxou o paletó do dirigente e diz assim: o que foi? Ah, foi essa moça ali. Como é seu nome? Marta. E o seu? Maria. E esse rapaz, como chama? Lázaro. O nosso testemunho é muito maior que o dela. O nosso testemunho é maior. A menina estava dentro de casa ainda. O filho da viúva estava no caminho do cemitério. E o nosso irmão já estava lá há 4 dias. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Meu Deus, é Marta, Maria e Lázaro! Ô, irmão Lázaro! Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida! Vamos olhar para o Lázaro? Quem quer conhecer Lázaro? Olha, ô Lázaro, fala para nós o que é a sepultura, onde você foi. Ele diz assim: o profeta do século XX dirá que até o meu nariz já tinha caído. Os vermes já estavam entrando em ação no meu corpo. Eu não vi quando entrei no pecado, mas vi quando saí. Eu não vi. A voz penetrou no túmulo. E foi lá onde eu estava, que eu não posso contar. Mas ecoou dentro do túmulo dizendo: Lázaro, sai para fora. E eu recebi energia. Meu coração começou a palpitar novamente. E até aquela doença que eu tinha, aquela dor que me matou, não senti mais nada. Somente tiveram que me desamarrar, me desligar. E agora eles estão querendo me matar, porque eu sou um testemunho vivo da ressurreição. Lázaro está famoso. Ei, o incrédulo dirá: você está trazendo só gente do passado para dar testemunho. Traga alguém do século XX, do nosso século. Pois bem, então vamos ali no México. Aleluia! 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 Mulher de 20, 21 anos, 22 anos, bonita mexicana, agarrada com um menino morto desde as 10 horas da manhã, passando entre as pernas dos controladores, dos coordenadores da campanha, dos homens, e lutando, cabelos escastanhados, rolando no chão, indo em demanda de quem? De William Branham. William Branham, o profeta do século XX, estava ali no México pregando. E quando esta mulher chegou, depois de alguma coisa, ele viu a criança sorrir. E ele disse: deixa que ela venha. Ela se ajoelhou e começou a rezar. Ele disse: larga isto de mão. Jesus Cristo deve ser adorado agora. A criança voltou à vida. Vamos ali na Finlândia. Um caminhão esbagaçou um menino. Seus olhos estão projetados, suas veias estragadas, suas pernas espatifadas. Irmão Uti, olha se não é a visão. Soldados russos comunistas olhando. O comunismo pode fazer muita coisa, mas não pode dar vida. Ele pode matar, mas não pode ressuscitar. Lá estava o símbolo do poder, que pode matar, que pode sujegar, mas não pode levantar. Mas ali vai aquele baixinho careca e diz: se esse menino não se pôr de pé, eu porei uma placa nas minhas costas, sou um falso profeta. E orou, e o menino está vivo até hoje, é um rapaz, é um homem. Aleluia! Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Glória a Deus, aleluia. Vamos pelo menos para outro. Um seu amigo faleceu. Não vou dizer o seu nome, mas ele foi, deitou por cima do cadáver, pôs a boca dele na boca do amigo morto e respirou. E logo quando ele viu, a mão do cadáver do amigo estava acariciando sua cabeça. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem lhe
já foi ressuscitado aqui? Levante sua mão. Da morte. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Nós vamos lá, viemos cá, vamos voltar mais longe. Alguém chega e diz: ó, dirigente, o qual não é a surpresa, nós temos aí a viúva de Serepta de Sidom no auditório, a sunamita, e temos o soldado que morreu quando estava na batalha. Mais do que isso, aí estão 3 personagens distintas do Velho Testamento: Sansão, Davi e Jó. E eles querem dar testemunhos também. Mas o tempo não dá. Que coisa tremenda. Sansão aqui, Davi aqui, Jó. Mas vamos pôr isto em ordem. Nosso tempo é pouco. Estamos numa dimensão sujeita ao tempo. Vocês, meus irmãos, Sansão, Davi, Jó, podem fazer uma visita de centenas de anos um para o outro. Mas aqui nós temos relógio. Então a coisa aqui é mais apertada por enquanto. Vocês estão numa dimensão, numa reunião ininterrupta. Então vocês não podem falar muito. A viúva disse assim: eu estava apanhando 2 cavacos para morrer, fazer o último bocado, quando Elias chegou. Isso foi justamente o que aconteceu convosco, eu sei. Vocês estavam usando o que tinha dos dons da era pentecostal, fazendo o bolinho de resto quando Elias chegou. Aleluias! Eu quero dar essa experiência, mas dizer para vocês que mesmo Elias estando aqui, tem que haver morte. Tem que haver morte onde Elias entra, porque tem que haver ressurreição. Se não houver morte, não há ressurreição. Isto é certo? Agora, o que ela diz? Depois dele me dar a grande alegria, multiplicar o meu azeite e a minha farinha, agora vejo o meu filho morto. E eu disse para ele o que eu não devia dizer: vieste aqui somente levantar a minha iniquidade à tona, suscitar o meu passado. Que tristeza esta! Mas ele disse: deixa comigo. Caminhou ali e logo mostrou. Ele está dando testemunho. Há ressurreição na casa que recebe Elias. Quantas casas receberam Elias? Espera um pouquinho, irmã Muser quer entrar aqui um pouquinho nesse testemunho. Não foi só lá não, Elias chegou na minha casa, meus 2 filhos eram incrédulos, e eu criei na palavra de Deus, e Elias então disse: peça, irmã Muser, o que você quiser. E eu disse para ele: eu quero a conversão dos meus filhos, eles estavam mortos. E foi somente irmão Brano olhar para eles que estavam zombando, brincando, começaram a chorar e estão hoje lavando os pés dos santos na igreja. Aleluia! Elias entrou na minha casa. Elias já veio. Mas tem mais coisa. Eu fiz uma coisa, eu combinei com meu marido e nós fizemos um quartinho porque o Eliseu sempre passava por lá e não tinha onde hospedar. E nós então fizemos, e eu tinha um problema, não criava, e pela graça eu criei, e logo meu filho morreu. Que tristeza, antes não tivesse tido aquele filho. Mas eu deixei o menino morto no quarto do meu profeta, mandei albardar a minha jumenta e zarpei. E quando alguém me perguntava como vai, eu dizia: tudo vai bem. Aleluia! Glória a Deus! Mas como? Isso é hipocrisia! Não pode, tudo vai bem com a morte em casa. Sim, a morte está na minha casa, mas a vida dirá que a ressurreição também está ali. Eu vou atrás de Eliseu, que tem o espírito de Elias. Eu sei que haverá ressurreição na minha casa. Quantas casas tem Elias? Haverá ressurreição na sua casa também.
Diga, tudo vai bem. Tudo vai bem. Tudo está bem. Amém. Morte, o poder de Deus entrará ali e fará ressurreição de quem está morto ali. Amém. Glória a Deus. É testemunho só. Venha, soldado. Pô, eu estava lutando por Israel. O meu cavalo foi passando assim, logo eu recebi uma setada aqui. Só vi quando o mundo virou minha cabeça, eu perdi o sentido. Meus colegas pegaram, não podia fazer nada. Tinha uma sepultura aberta, eles nem sabiam de quem era. Quando jogaram o meu corpo lá, eu vi que era de Eliseu. Foi só meu corpo bater nos ossos de Eliseu, eu me pus de pé de novo, montei no cavalo e fui brigar. Estou aqui brigando de novo. Sou soldado da cruz. Estou de novo de punho em pé. Estou lutando porque meu corpo tocou nos ossos de Eliseu. Amém, glória a Deus. Oh, que testemunho maravilhoso. Agora um momento porque o tempo nos castiga. Qual é o seu nome? Eu me chamo Sansão. Cuidado com as moças, Sansão. Eu já vim de lá. E vocês conhecem a minha história. E eu quero dizer para vocês que a coisa mais dura que tem é cumprir um propósito de Deus. Mas eu fiquei sabendo o quanto custa perder os olhos. Quão triste é perder a unção do Espírito Santo, a força e o poder, depois de poder colocar o inimigo debaixo dos pés e até zombar dele. Mas vocês conhecem a minha história. Eu não preciso repeti-la. A minha história é simplesmente um aviso. Não entrem pelo caminho que eu entrei, mas deixem que simplesmente o propósito de Deus cumpra em vossas vidas. Sejam confiantes mesmo se estiverem moendo. Uma oportunidade virá. E eu gritei somente uma vez mais, Senhor. Eu sei que vocês estão vivendo na era do somente uma vez mais, Senhor. Eu tinha 7 tranças, falando das 7 eras. Isto perdeu o poder durante o tempo. As eras ficaram negras, mas ressuscitou, isso foi crescendo novamente. Até chegar ao ponto em que se pode gritar, somente uma vez mais, Senhor. Eu estou aqui para dar esse testemunho. Digamos todos, somente uma vez mais, Senhor. Revista-nos com a força do teu poder. E o templo de Dagom irá por terra. Amém, amém. Sansão, infelizmente o tempo não permite. Davi. Sim, eu sou Davi. Não preciso me chamar rei, nem nada. Basta me chamar de irmão. O que você traz, Davi? Eu quero dizer apenas que eu tive saudade do passado. Eu cheguei a ter saudade do passado. Quando cheguei a ser expulso de Belém e gemer pelas águas, que às vezes até podia zombar delas, dar águas para o meu rebanho e brincar com aquelas águas, tomar banho nelas, folgar-me nelas. Mas um dia eu senti tanta saudade do passado, que não me contive e tirei um suspiro profundo. E daquele suspiro saiu o meu desejo. Tendo homens de coragem ao meu lado, eles furaram uma fila, um buraco na fila dos filisteus, lutando de ida e volta, e trouxeram uma vasilha de água, daquela que tanto zombei. Como posso agora beber isto que é o fruto do sacrifício desses homens? Derramarei na terra em oferecimento ao Senhor. Sim, Davi, tudo isso tinha que se cumprir, porque você fala de um rei que há de vir. Amém, glória a Deus. Não podemos ter saudade do passado, das mesas cheias de iguarias, mas o que devemos saber é aproveitar o momento que Deus tem nos dado.
sabermos vivê-lo como Ele tem nos permitido viver, cantando, glorificando, salmodiando, como Ele salmodiava, cantando, louvando, olhando para a natureza. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de sua mão. Um dia faz declaração outro dia, porque Ele sabe que ficará para o passado, com toda a glória, com toda a fama, porém também toda a dor, toda a vergonha ficará. Sim, o seu corpo ficará. Você um dia estará no passado, mas nunca tua alma, porque você tem um corpo celestial e tem um trono a se assentar. Amém, amém, glória a Deus. Davi é o testemunho do passado, do presente e do futuro, porque ele é um tipo de Cristo, que é o que era, o que é e o que há de vir. Amém, glória a Deus. Amém, glória ao Senhor. Isso é verdade? Digo amém. Graças a Deus. Davi, por enquanto é só. Jó. É só 2 letras, é isso mesmo, Jó. Bom, eu quero falar do meu capítulo 29. Eu quero dizer para vocês, vocês conhecem a minha história, sabem que eu era justo. Satanás não se preocuparia com o injusto, mas eu vi que o diabo estava preocupado comigo. E ele foi na reunião dos santos, e lá ele demonstrou a sua inveja junto a Deus a meu respeito. E Deus permitiu na sua graça que tudo que eu tinha fosse tirado, e por fim ficar leproso. Todos vocês sabem que a lepra na Bíblia é símbolo do pecado. Embora eu tivesse confiança e convicção de que minha alma estava limpa e pura diante do Senhor, a minha carne dizia que eu era um pecador. Isto me causou uma terrível dor, mas eu sei que eu posso vos contar. Se há um passado, há um presente. Se há um presente, há um futuro. Espere um pouquinho, o seu presente será passado. Isto é certo? E você estará no futuro. Isso é que fala Jó em poucas palavras, mas ele diz assim, no capítulo 29, a quem me dera ser como eu fui nos meses passados, antes da lepra me acometer, não é? Como nos dias em que Deus me guardava, porque chegou o tempo em que Ele não me guardou mais. O profeta diz, às vezes, Deus solta o diabo em cima de você, mas isto não faz com que ele perca você. Isto é certo? Como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus meninos em redor de mim, quando eu lavava os meus passos em manteiga, e da rocha me corriam ribeiros de azeite do Espírito Santo, quando saía para a porta da cidade, e na praça fazia preparar a minha cadeira, os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continuam as suas palavras e punham a mão sobre sua boca. A voz do chefe se escondia e a sua língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Dizia, este é ele. Olha, vai ele ali. Porque eu livrava o miserável, que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Em outras palavras, eu gostava de socorrer os órfãos, de socorrer as viúvas. O meu ministério foi dedicado a isto. Jó está dizendo. Isso foi feito com amor e carinho. Antes de Deus me deixar,
antes de Deus me permitir que tornasse um leproso. Enquanto eu era honrado e respeitado, eu podia até olhar os órfãos e as viúvas. Cobria-me de justiça e ela me servia de vestido. Como manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego. Eu fiz muitos enxergarem. E os pés do coxo, dos necessitados, era pai. Gostava de dar, de socorrer. E as causas de que eu não tinha conhecimento inquiria com diligências. E quebrava os queixos dos perversos e dos seus dentes tirava a presa. E dizia: no meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como areia. A minha raiz se estenda junto às águas e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim e o meu arco se esforçava na minha mão. Mas tudo está no tempo do passado. Isso foi antes de Deus fazer de mim um leproso. Ouvindo-me esperavam e em silêncio atendiam o meu conselho. Acabada a minha palavra não replicavam e minhas razões destilavam sobre eles, porque me esperavam como a chuva e abriam a sua boca como a chuva tardia. E se me ria para eles, não criam e não faziam abater a luz do meu rosto. Se eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que prendeiam. Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados. Jó, como nos dias em que Deus me guardava, em que eu podia fazer algo por outros, em que eu podia socorrer órfãos e viúvas, em que eu podia mostrar a mensagem para outros. Ai, quem me dera os dias do passado. Que saudade do passado. Que saudade das praças. Que saudade dos primeiros convertidos. Que saudade dos primeiros batismos. Que saudade dos dias de fome. Que saudade das noites frias. Que saudade das roupas emendadas. Que saudade da velha bicicleta. Que saudade da casa de banquinhos. Que saudade da cama dura sem colchão mole. Que saudade do arroz branco. Que saudade dos dias do passado. Jó, fala-nos de mais alguma coisa. Não nos deixe assim, Jó. Eu fui parar no fundo do abismo. Ouçam-me, por favor. Meus maiores amigos tiveram chegar na boca e gritar: ei! E aquilo respondia lá no fundo: ei, Jó, Jó, você está no abismo, Não precisa gritar para mim. Eu que estou aqui embaixo, sei que estou aqui. Não me firas mais do que estou ferido, porque eu sei perfeitamente onde estou. Não precisas gritar que eu estou embaixo, porque quem está embaixo sou eu. Se você pode me dar uma corda, eu procurarei segurar nela e para cima subirei. Que pode você fazer por mim, amigo? Nada. Você pecou, Jó. Ai. Jó, vai para a frente um pouco, Jó. Então Jó respondeu o Senhor e disse: bem sei eu que tu podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem pode impedir os pensamentos de Deus acerca de mim? Quem pode impedir os pensamentos de Deus acerca de sua noiva?
Quem pode impedir os pensamentos de Deus acerca de você? Bem sei que tu podes. Jó 42. E nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Deixa-me dar o meu testemunho, querido auditório. Quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Coisas para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Bem eles me disseram, eu não entendo. E eu mesmo não entendia, mas coisas maravilhosíssimas e eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me, Senhor. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino a mim mesmo, e me arrependo no pó e na cinza. Tome para você. Por isso me abomino e me arrependo. Eu não posso abominar nenhum irmão aqui. Se você cair no estado de Jó, você não abominará nenhum irmão sequer. Não abominará nenhum amigo. Ninguém. Enquanto achamos que estamos puros, sãos, capazes, nós começamos a julgar um ao outro. Mas aqui está, abomino-me a mim mesmo. William Branham disse, o maior inimigo que eu conheço chama-se William Marion Branham. Paulo gritou, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, isto não faço. O mal que eu não quero fazer, isto eu faço. Se eu não estou de acordo com o pecado, com o mal na minha carne, então estou de acordo com a lei que é boa. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifas, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Vocês inventaram outra doutrina errada. Ele estava leproso, mas não mudou da doutrina. Ele falou certo a meu respeito. E sabe de uma coisa? Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros e ide ao meu servo Jó. Vá ao leproso e oferecei holocausto por vós. E o meu servo Jó orará por vós. Aleluia. Aí vamos ver, irmão, Israel sendo libertado por 4 leprosos que entraram no acampamento dos assírios. A lepra fez a unidade e a unidade trouxe a libertação. Aleluia! Jó por fim teria que orar pelos sadios. Jó é quem estava com a corda para salvá-los. Aleluia! Ah, sim, que testemunho maravilhoso! Então foram Elifas, o Tamanita, o Suíta, o Zofar, o Namatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o meu cativeiro, quando orava pelos seus amigos. Eu estou pondo na primeira pessoa. E o Senhor acrescentou a mim outro tanto em dobro, e tudo quanto dantes possuía. Então vieram eles, todos os seus irmãos, agora, não é agora Jó, e todas suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele agora, não é? Ah, por que eu não deu novo? E o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe dava uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois. Era fazendeiro Jó, hein? E 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Querem Apuque,
E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos. E viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Ô Jó, você pode parar aí agora? Não posso, porque senão o meu testemunho fica incompleto. E eu quero abafar o testemunho do Lázaro. Ele já estava com o nariz caindo. E eu fui para o pós e passaram séculos. Eu tinha virado uma poeira cósmica. Quando ele expirou lá no Calvário, ele me chamou e eu respondi. Aleluia! Não depois de 4 dias, mas depois de não sei quantas centenas de anos. Mas sei de uma coisa, que séculos passaram, meu corpo tinha virado uma colher de potássio, de poeira cósmica. Mas quando ele expirou no Calvário e que ele ressuscitou, eu recebi a chamada, eu vi destrancando a porta do inferno, porque ele tinha a chave da sepultura e do Hades. E quando eu escutei o barulhinho na porta, eu, o irmão Abraão e outros tantos que estavam ali comigo, que a porta abriu, era ele! Era ele! Onde está a morte, teu aguilhão? Tragada foi a morte na sua vitória. A ignominia, o desprezo, a perda de amigos ficou tudo no passado. Agora eu estou na caravana que o corteja para a glória. Quando chegou lá tinha outra porta e nós batemos na porta e dissemos: abriam portas. Alguém perguntou de lá: quem é? Nós gritamos: é o rei. E eles perguntaram: que rei é este? É o rei da glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa eu completar meu testemunho. Eu estou esperando por você. Tenho visto muitas lavadeiras chegando na 6ª dimensão. Tenho visto muitos chegando. Fiéis que têm crido em lepra, em câncer, em situações financeiras terríveis. Desprezados de parentes, de amigos, têm entrado no lugar que eu tenho entrado. Glória a Deus. Eu tenho que terminar meu testemunho. Vocês precisam ficar firmes. O maior testemunho é o da morte, porque ela é que dá lugar à ressurreição. Glória a Deus, aleluia. Sabia disso? É. Bom, então eu vou parar. Já que eles estão me puxando o paletó, eu vou parar. Eu estou esperando vocês lá. Amém. Agora, vamos aqui no irmão Paulo de novo. O irmão Paulo diz que tem que ter ordem da igreja, ele é muito zeloso, não é? Então tem que obedecer. Paulo é apóstolo, não é? Está bem. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Não tem problema. Tem que haver fé para a ressurreição. E aí vem as interrogações, vem os pensamentos, vem os ditos, os ditins, os ditões, não é? As doutrinas. Ele vai ressuscitar, o irmão Branham vai ressuscitar, já ressuscitou, o outro diz que já veio, está na Índia, outro diz que está em Porto Rico, outro tem a coragem de escrever assim, dizer, se Jesus está na terra, em você, viu? Você que devia ser esse mensageiro. Está bem, tudo isso vem em torno de homens. Mas eu quero ter um pouquinho de calma assim para terminar, porque o término é o fechamento, é arremate. Você sabe, não importa quanto boa seja a costura, se não arrematar direito, depois vai desfiando, não é? Então tem que saber dar um nó aqui para terminar, né? Não é certo? E vamos entrar então, passamos por febre, por paralisia, cegueira, demônio,
e tanta coisa, e a própria morte, a poeira cósmica, e tanta coisa. E você pode ampliar esse testemunho, porque a Bíblia é escrita na base de testemunhos. E depois, então, você chega no seu problema. Agora é você. É você. Foram eles, agora é você. Foram eles, agora somos nós. É certo? Amém? Eles foram tipos no Velho Testamento. Nós somos o cumprimento dos tipos. Está bem? Glória a Deus. Então, Tomé não foi excluído do apostolado por ter duvidado da ressurreição de Jesus. Agora, quem falou para Tomé que Jesus tinha ressuscitado, não era qualquer um que aparecia por aí com o lenço do profeta, com o chapéu do profeta, com a mala do profeta. Não foi não. Foi homens que viram Jesus e eram apóstolos. Pedro, João, os demais apóstolos disseram para ele: o Senhor ressuscitou. E ele não creu. Uma fonte tão segura, tão digna como aquela, mesmo assim não foi excluído. Como Sara não morreu ao duvidar de que poderia dar à luz um filho, porque estava em Abraão. A questão é você estar no corpo. É você estar nele. Sabe por quê? Os discípulos no caminho de Emaús não tinham nenhuma doutrina da ressurreição. Porém, ele lhes apareceu. Se é que Jesus tinha que ressuscitar, teria que aparecer para os seus. Quem sabe alguém tinha tal doutrina, mas nem chegou a vê-lo. E Paulo disse que mais ou menos uns 500 viram no ressurreto, mas apenas 120 receberam o batismo prometido. O que me adiantaria até ver o profeta ressuscitado, se não receber o batismo que ele disse que a noiva tem que receber para ir no rapto? Então aqui eu tenho que dizer: grande batismo virá sobre a noiva, e ela reunirá todas as eras, dará o maior testemunho de todos os tempos. Ela dirá: pois bem, Jó, você ficou aí assim, você passou por isto, mas nós passamos por 7 eras e fomos chamados pela fé. Você dá testemunho do passado, nós damos testemunho do presente. Nós estamos dando testemunho do século mais corrompido que já houve debaixo dos céus. É você quem está nisto. E você não briga, não insiste para sua mão estar no seu corpo. Ela já nasceu aí. Jesus não insiste para um membro aceitar a mensagem. Jesus não é um legalista. Jesus não é assim. Ele sabe mais do que ninguém quem é membro do seu corpo. Aleluia! Como ele sabe chamar lá no mar, lá nas selvas, debaixo da terra, cada eleito ouvirá a sua voz. Principalmente nós que estamos no corpo humano. O dia que você ouviu a mensagem, ela mexeu nas suas entranhas, como a saudação de Maria mexeu com o menino que estava no seu ventre. Amém, glória a Deus. Eu me sinto religioso, como diz o profeta. Sinta-se como um dedo mindinho do corpo de Jesus. Tudo que seu corpo sente, mesmo o espizinho, a ponta de espinho muito pequenininha, que entra no seu corpo, te incomoda. Você não corta o dedo por causa de um pequeno espinhozinho que está ali. Você tira aquele espinho com todo cuidado e deixa seu dedinho ali, porque ele nasceu em você. E você veste roupa com todo cuidado para dar honra aos membros de honra que geram filhos. É que trazem filhos à cena. A luz está no corpo. Está no corpo ou não está no corpo? Transplante
mediante a rejeição, enxerto não dá certo, é nascer no corpo. Ele falou e você respondeu. Se pôs de pé e dá testemunho de sua ressurreição. Seu último estado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu poderia falar, mas fechemos os olhos. Mediante tanto poder, e você não apenas sentindo, mas se encontrando como membro do corpo dele. Quando ele mexe com o dedo, você sente que mexeu. Você sente o movimento de Deus. Levante uma de suas mãos. Todo o corpo sabe que você levantou a mão. Você conhece todo o movimento do corpo. Todos os membros sabem o movimento que você fez. Cooperaram e agiram numa reação nervosa, mental, cerebral. Sim, desce as mãos. Seu corpo sentiu, sabe que desceu a mão. Você sabe que Deus está movendo, porque você está no corpo dele. Isso é certo? Agora, mediante esse grande poder que está em você, de superar a própria morte, o que é uma doença do coração? O que é uma doença no fígado? O que é uma doença na pele? O que é uma paralisia? O que é uma cegueira? O que é uma febre? O que são os demônios? O que são os vícios? O que são os credos? O que são os dogmas? O que são as doutrinas pervertidas? Aleluia, glória a Deus. Tema toda a terra, porque Ele está sendo exaltado nesta hora. Seu corpo é sublime, seu corpo é poderoso. Ele pode todas as coisas. E se Ele move aqui para tirar essa alergia de você, Ele passa a mão no lugar e diga: essa alergia está incomodando esse pequeno membro do meu corpo. Ele passa a mão na sua cabeça e tira essa dor e cura esse cérebro comprimido contra o crânio. Ele passa a mão na sua testa e dá ordem para a sinusite evaporar. Ele diz: isso aqui é um membro do meu corpo, está doendo. Eu já carreguei a cruz por ele. Eu fui ferido por ele. Eu dei minha vida por ele. E esta causa que está te fazendo dar vertígios, elimina isto de uma só vez. E ele entra no seu sangue e purifica, tirando a diabetes, controlando a colesterol, normalizando a pressão, normalizando a circulação do sangue. Ele entra nas juntas e medulas. Ele enfrenta a artrite. Ele rebate o reumatismo infeccioso. Ele tira a chaga do coração. Ele cura sua bexiga agora. Ele cura sua vesícula nesse instante. Você espelha as pedras da vesícula. Você espelha os cálculos dos rins. Você é curada do útero. Você é curada do ovário, das trompas. Você que tem a madre fechada para não criar, vai criar agora. Para regozijo no Senhor. Você que tem um espírito mau te acompanhando, nesta hora você o afugenta pela fé no nome dEle.
Você que tem esse problema no ouvido é curado pelo poder de Deus. Você que tem essa doença nos olhos é curado. Catarata, glaucoma, seja o que for, nos olhos, Ele cura nesse instante. Ele opera as amígdalas, esôfago, intestino delgado, úlcera no estômago. Você dá vontade de vomitar agora e a cura vem sobre você. Cabelos de mulher caindo, pele estragada, doença na pele, Ele cura, Ele te liberta, Ele tira essa fadiga do seu coração, esse pasmo do coração, Ele conserta essas veias estragadas, Ele cura essa bronquite maligna, aleluia, Ele tira essa infecção do sangue. Ele vai lá naquela menina que você está lembrando dela, que não está aqui agora, que é sua filha, e põe a mão nela agora e cura ela. Você lembrou de sua filha aqui, representou sua filha, representou seu filho, poder de Deus caindo aí, curando também, libertando aí. Oh, que último estado desta igreja. Ela orará pelos outros. Jó. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você o sente nele, se você se sente no seu corpo, glorifique-o. Dá-lhe glória. Venha o batismo da fé perfeita. Batismo da fé perfeita. Batismo da fé perfeita. Fé na palavra. Fé na palavra. Fé no Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Amém. Amém, amém. Amém, amém. Diga um para o outro, maior testemunho temos para dar. Maior testemunho temos para dar. Se não nos revermos aqui, nos veremos lá. Maior testemunho temos para dar. Se não nos revermos aqui, nos veremos lá. Amém, amém. Dai glória a Deus. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Dai glória a Deus. Dai glória a Deus. Dai glória a Deus. Oh, dai glória a Deus, Jeová. Rendei. Dai ao Senhor honra e louvor. Sua glória proclamar. Louvá-lo-ei com todo ser. Louvá-lo-ei, meu viver, louvá-lo-ei até morrer, louvarei, meu Deus, por toda a vida darei louvor, a Deus que me tirou do pavor, se enquanto viver neste mundo perdido, que gozo tem, aquele que de Deus perdão obtém e que espera sempre do Senhor. Ó terra, ó céu e tudo quanto em vós houver, louvai a Deus supremo e bem feito. Deus eternamente, vosso Criador e Rei, e também protetor, vosso Pai que vos
vem, vem, dai ao Senhor honra e louvor, sua glória proclamar. Louvá-lo-ei com todo ser, louvá-lo-ei em meu viver, louvá-lo-ei até morrer, louvarei meu Deus, por toda a vida darei louvor a Deus que me tirou do pavor. Se enquanto viver neste mundo perdido, que paz nos vem, que gozo tem, aquele que de Deus perdão obtém e que espera sempre no Senhor. Ó terra, ó céu, e tudo quanto em vós houver, louvai a Deus supremo e benfeitor. Deus eternamente vosso Criador e Rei, e também protetor, vosso Pai que vos ama. Deus eternamente vosso Criador